Olá, meus amigos. Meu nome é Jimmy Davis, eu sou advogado criminalista e eu queria tratar de um assunto interessante, controverso atualmente e diz respeito ao acordo de não persecução penal, ou mais precisamente a sua retroação. Bem, nós sabemos que o acordo de não persecução penal ele veio com um pacote de crime como um instituto despenalizador, ou seja, para evitar o desgaste do poder público, do judiciário, os gastos, etc., para a apuração de crimes de pouca monta sobre pessoas que tinham, ou melhor, não tinham antecedentes, entre outros requisitos, e assim tornar mais célere, né, o andamento processual e a resposta penal do Estado dentro das balizas da gravidade do delito apurado. Pois bem, acontece que esse acordo de não persecução penal entrou em vigor ali no início de 2020. E ele tem um conteúdo penal e processual penal. Penal porque, ao se realizar o acordo e cumprindo, extingue-se a punibilidade. E a extinção da punibilidade é matéria de direito penal e não de processo penal. Se é matéria de direito penal, se é uma norma com viés de direito penal, ela deve obedecer, portanto, à regra da lei penal mais benéfica que todos conhecemos. É dizer, se a lei penal mais benéfica ao acusado, que trata melhor o acusado dentro daquela questão penal, entrar em vigor, ainda que o fato apurado tenha se dado antes da data da entrada em vigor dessa lei, ela terá de retroagir até aquele fato, a data anterior, né, à sua entrada em vigor, e alcançar aquele fato e regulá-lo. Bem, o judiciário logo então foi acionado em diversos recursos e habeas corpus, onde deveria então dar uma resposta definitiva a essa questão que atormentava os acusados, os defensores. E o que disse o STJ até então? O STJ tem compreendido que só irá retroagir a ANPP aos casos em que, se o fato ocorreu antes da entrada em vigor da lei do pacote de crime, não houver sido recebida denúncia, não houver o recebimento da denúncia. Então, só para dar um exemplo, o fato aconteceu, por exemplo, que em dezembro, novembro, outubro de 2019, a denúncia foi ofertada ali em janeiro mesmo, e já foi recebida ali em janeiro. Pode, então, segundo o STJ, retroagir? Não, não pode, porque já houve o recebimento da denúncia. Mesmo que se trate, e ele assim reconhece nos julgados do STJ, de uma norma de conteúdo misto, ou seja, que tem um conteúdo processual e penal. Essa resposta do STJ foi uma resposta utilitarista, porque se ele decide que a ANPP só deveria se aplicar da data em que entrou em vigor para frente aos processos, inclusive aqueles que estão em curso, deveria obedecer ao princípio do tempus regit actum, ou seja, é norma de direito processual penal, então se aplica aos processos em curso, ressalvados aqueles atos já praticados sobre o âmbito da lei anterior e dali para frente, e não dali para trás. Se tem conteúdo penal, aí não, aí é diferente. Deve-se obedecer ao princípio da lei penal mais benéfica, ou da retroatividade da lei penal mais benéfica.
Então ele só poderia ter dado essas duas respostas, em tese. Mas aí ele quis criar um meio termo para sopesar melhor essa situação. Por quê? Porque entendeu que se de fato aplicasse o tempus regit actum do processo penal, estaria cometendo uma inconstitucionalidade. Ao passo que também se aplicasse somente o entendimento da retroatividade da lei penal mais benéfica, causaria um grande tumulto no Poder Judiciário, porque isso alcançaria milhares e milhares de processos que não transitaram em julgado. Por quê? Porque se não transitou em julgado... Aliás, e tem doutrina que entende que ainda que tenha transitado em julgado, deveria retroagir a este fato e regulá-lo. Então isso causaria um grande alvoroço, tumulto no andamento processual do Poder Judiciário brasileiro. Essa, então, modulação foi necessária. Mas será que ela foi justa? Eu entendo que não. E aí eu vou dar um pequeno exemplo para retratar isso. Imagine que numa mesma comarca, dois fatos aconteceram ali no mês de novembro de 2019, tá? Ambos os réus foram, portanto, denunciados, mas por uma questão de andamento processual, uma questão mesmo de sorte. Um deles teve a denúncia aceita, ainda em dezembro de 2019, e o outro não, só teve a denúncia recebida lá em março de 2020, quando, no início de 2020, a NPP entrou em vigor. Segundo o entendimento do STJ, então, a este que teve a denúncia recebida, em dezembro de 2019, não se poderia aplicar a NPP, porque, repito, denúncia estava recebida. Enquanto aquele que só teria a denúncia recebida em março, o Ministério Público ali em fevereiro ofereceu sobre os mesmos fatos. Imagine que são dois réus que cometeram o mesmo crime. Sobre o mesmo fato, nas mesmas circunstâncias, ele ofereceu. Então estaríamos tratando de maneira diferente duas situações absolutamente iguais. Isso é justiça? Não. Isso é injustiça. Eu entendo que não é uma resposta fácil do ponto de vista do utilitarismo se dar ao processo. Mas é importante observarmos cada caso. Este exemplo que eu acabo de dar aqui, ele consegue refletir o tamanho da injustiça que se está cometendo ao não permitir que se retroaja aos fatos, inclusive nos processos cujos processos já tenham a denúncia recebida. Claro que lá no artigo 28 trata de investigado, a palavra investigado. Mas isso é um tecnicismo a que não se deve apegar com ferocidade, com ardor, porque ele limita de maneira desproporcional a justiça ao caso penal concreto, como eu acabei de dar um exemplo aqui para vocês. Neste exemplo que eu dei, volto a falar, teria os grandes benefícios do acordo apenas por uma questão de sorte. O processo dele não andou o suficiente quanto foi mais célere o do outro. E aí, mantermos essa situação é justo?
Bom trabalho, bons estudos. Vamos estudar e refletir sobre esse tema. E produzir. Se você é advogado, insista e persista na discussão dessa tese. Vale muito a pena. Um grande abraço.